Amém, irmãos? E aí, vocês têm gostado dos hinos antes das mensagens? Deixe aqui no seu comentário uma sugestão de hinos. Hoje nós iremos cantar o S39. Ele diz que quando o coração se volta ao Senhor, o véu retirado assim é. Então volte já o seu coração e o véu retirado será. Vamos louvar. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu retirado assim é. Então volte já o seu coração e o véu retirado será. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Então volte já o seu coração e o véu retirado será. Quando o coração se volta ao Senhor, o véu retirado assim é. Então volte já o seu coração e o véu retirado será. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Então volte já o seu coração e o véu retirado será. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Então volte já o seu coração e o véu retirado será. Amém, irmãos, Jesus é o Senhor, louvado seja o Senhor. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade nas mensagens da série Os Ministros da Nova Aliança. Mas primeiramente eu queria fazer uns agradecimentos e também pedir a oração de todos vocês por toda essa equipe que está tendo esse labor de amor em fazer essas gravações. Nós vemos que é todo um trabalho que está envolvido por trás de tudo isso, muitos irmãos envolvidos, tanto na questão da gravação, da edição, não só dessas mensagens, mas também das crianças, das irmãs, e estamos vendo que os irmãos estão bastante envolvidos dentro dessa questão. Então isso é bom, que a igreja está movimentando, mesmo nessa situação que estamos vivendo, mas nós estamos vendo os irmãos bastante ativos, prestando um serviço ao Senhor, servindo aos santos. Então, nós esperamos que todos vocês orem por todos eles, todos que estão envolvidos, não somente os irmãos que compartilham, mas todos que estão por trás, fazendo essa obra de amor. Isso é maravilhoso para fazer com que a palavra ela chegue
até nós, né? Chega a cada um de vocês, chega nos seus lares. Pois bem, Jesus é o Senhor. Então, nós hoje vamos dar sequência nas mensagens dos ministros da Nova Aliança, e nós chegamos agora à mensagem 7, que fala sobre o espelho e o vaso. E os versículos dessa semana é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e também o capítulo 4, o versículo 7. Então, vamos dar uma lida em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Diz o seguinte, 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E no capítulo 4, no versículo 7, nós temos aqui um versículo também bastante clássico, e bastante conhecido por nós, que é: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Louvado seja o Senhor. Então, por isso que essa mensagem tem como título o espelho e o vaso. Mas nós queríamos fazer uma revisão ainda da mensagem passada com respeito à questão de nós sermos como cartas, certo? Essas cartas vivas, que é as cartas de Cristo, né? E nós vimos também no capítulo 3 que Paulo ele fala que nós somos essas cartas na qual o Espírito do Deus vivente está escrevendo em nós. Na questão, nessa questão de sermos cartas de Cristo, tem um ponto muito interessante, irmãos, porque na verdade, a gente vê que Deus, ele não somente ele quer falar a nós. Deus é um Deus que fala, mas ele não quer somente falar, e ele também não quer que o seu falar ele se perca. Mas, na verdade, Deus ele quer escrever em nós. Então, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, ele deixa claro que o Senhor quer escrever em nós. Escrever em quê? No nosso coração. E, na verdade, quando nós vemos no capítulo 3 mesmo, ali mostra que no Antigo Testamento, Deus ele falou, né, falou a Moisés, e ele fez questão daquilo que ele falou para Moisés, aquilo fosse colocado em tábuas de pedra. Mas no Novo Testamento também, na Nova Aliança, Deus também ele fala, mas ele não fica contente somente com o seu falar. Ele quer fazer com que essas palavras elas sejam escritas no nosso coração. Então, isso é que é o mais importante, é o Senhor escrever no nosso coração. Mas isso tem uma razão, certo? Então, qual a razão disso? Então, quando nós vemos na Antiga Aliança, essas cartas, elas escritas em tábuas de pedra, certo? Então, isso era o quê? Era uma coisa exterior, era uma coisa fora do homem. Isso somente trazia um conhecimento para o homem. Mas no ministério da Nova Aliança, é escrita onde? Nas tábuas de carne, isto é, no coração, ou seja, interiormente. Então, isso está muito relacionado com a economia de Deus, com o plano de Deus, que é algo que está relacionado ao nosso interior. Então, na verdade, o que Deus quer é inscrever no nosso coração. Ou seja, para fazer com que essas palavras elas se tornem vida. Não fica somente no aspecto exterior, no aspecto do conhecimento, mas que essas palavras elas se tornem vida a nós. Então, isso é a razão pela qual o Senhor quer escrever no nosso coração. E um outro motivo é o seguinte: quando nós vemos no ministério da Antiga Aliança, que era escrita de forma exterior, não produzia nada no ser do homem. Ou seja, não acrescentava nada no ser do homem. As pessoas, eles ouviam e continuavam as mesmas. Mas no ministério da Nova Aliança, esse falar de Deus, ele produz algo maravilhoso. Ele produz uma transformação em nós. Ele produz uma constituição em nós. Porque isso é algo que está relacionado à vida. À vida. Então, é como nós vemos ainda no capítulo 3, mostrando que a letra, ela mata, mas o Espírito, ele
ele vivifica. Então, essa é a razão porque nós vemos que o Senhor tem interesse em escrever no nosso coração. Por outro lado também, nós vemos que as palavras escritas em tábuas, elas produzem somente um conhecimento, o conhecimento objetivo, o conhecimento exterior, mas as palavras escritas no nosso coração, ela produz em nós vida, Quando nós lemos em João, capítulo 6, por exemplo, ali é bastante interessante, porque o Senhor Jesus, ele estava discursando, e no seu discurso, ele falou para aqueles seus seguidores que quem dele comesse, por ele viveria. E o Senhor estava motivando-os a comer dele, a participar dele. Mas muitos não gostaram daquele discurso. E muitos até mesmo deram as costas, saíram, certo? Porque eles falaram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Então o Senhor Jesus, ele virando para os seus discípulos, para os 12, ele falou assim, vocês também não vão? Mas Pedro, ele falou, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Porque, na verdade, o que o Senhor estava falando de comer, não era comer sua carne. Não era como uma situação de canibalismo, de comer o Senhor. Não era essa maneira, mas o Senhor estava mostrando que era as suas palavras. As suas palavras. Então, os discípulos, principalmente por parte de Pedro, eles tiveram essa boa iniciativa de ver e ter até mesmo um entendimento de ver que o que o Senhor queria é que eles comessem as suas palavras. Então, o Senhor Jesus passou a mostrar antes, passou a mostrar para ele, falou assim, a carne, que está isso em João 6,63, falou, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Amados irmãos, isso é muito importante, a gente ter essa percepção que as palavras de hoje, do ministério da Nova Aliança, essas palavras, elas precisam se tornar espírito e vida. Mas se nós tomarmos as palavras do Senhor somente na mente, como conhecimento, não vai gerar espírito e vida. Muito pelo contrário, vai gerar um conhecimento e a partir daí nós vamos usar esse conhecimento para estar medindo as pessoas, para estar julgando as pessoas e até mesmo condenando as pessoas, porque muitas vezes quando nós achamos que temos o conhecimento, a gente está por cima de alguma coisa, ou por cima de todos, certo? Mas as palavras do Senhor, ela desfrutada de tal maneira, faz com que essas palavras, elas constituem em nós produzindo espírito e vida. Então isso é algo interior, algo produz vida em nós, não é simplesmente a questão do conhecimento, certo? Porque, na verdade, quando nós atentamos para a questão do conhecimento, baseado em 2 Coríntios capítulo 3, quando ele mostra o ministério da velha aliança, o ministério da nova aliança, nós vemos que a letra realmente, ela mostra o padrão de Deus, certo? A letra, ela mostra o que Deus exige do homem, o que Deus quer do homem, mas só que a letra, esse conhecimento da letra, ela não tem, assim, força para poder fazer a gente cumprir essas palavras, de maneira nenhuma. Quer dizer, ela mostra o padrão de Deus, certo? Ela mostra também o que Deus quer, mas a letra, ela não capacita o homem a alcançar o padrão de Deus. A letra, ela não habilita o homem a fazer o que Deus quer, certo? Quando a gente olha em 2 Coríntios capítulo 3 mesmo, ali, Paulo ele mostra que ele não é suficiente, o ministro não é suficiente, mas de onde vem a sua suficiência? Vem de Deus. Vem de Deus. Aí ele fala, por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou seja, o Espírito da vida. A letra, ela não tem esse poder de nos suprir para cumprir as exigências de Deus. As exigências de Deus hoje são as mesmas da antiga aliança. Deus não muda, o padrão de Deus também não muda. O que Deus quer também não muda, certo, irmãos? Mas
nós vemos que, segundo a letra, nós não conseguimos. Então, onde está a saída? É o que 2 Coríntios mostra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, onde está a nossa saída? Está no Espírito. Então, quando nós tomamos as palavras de Deus no Espírito, o que acontece? Louvado seja o Senhor. Nós conseguimos cumprir o que Deus exige. Ele nos habilita a fazer o que Ele quer, mas Ele também nos capacita a alcançar o padrão de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, esse é o caminho, isso é a economia de Deus, isso é o plano de Deus, essa é a vontade de Deus. E isso é muito, muito importante. Então, quando nós ainda olhando a questão do conhecimento, na verdade, quando atentamos somente para o lado da questão do conhecimento, questão da letra, muitas vezes nós não conseguimos cumprir, muitas vezes achamos que estamos agradando a Deus, achamos que estamos desfrutando disso por alcançar um conhecimento, mas na verdade, irmãos, muitas vezes o que ocorre é que ficamos frustrados, porque quando a gente vive baseado na letra, a letra nos mata, a letra nos condena. Muitas vezes ficamos debaixo de condenação. Por quê? Porque o conhecimento é uma coisa, a prática é outra coisa. Então, muitas vezes nós temos o conhecimento, mas na hora da prática nós não temos a prática. O que acontece? É aí que esse conhecimento mata. É aí que esse conhecimento ele nos condena. Então, em 2 Coríntios, no capítulo 3, né, a gente pode dar até uma olhada, ainda no capítulo 3, por exemplo, no versículo 7, ele fala assim, e se o ministério da morte, está vendo? Então, nós temos aí, nessa primeira parte do versículo, o ministério da morte. Por que o ministério da morte? Porque exatamente quando alguém obtendo o conhecimento ou tentando agradar a Deus, não consegue alcançar o padrão de Deus, então o que acontece? Ele morre. Não é? Nós temos também no versículo 9, ele fala, porque se o ministério da condenação, está vendo aí? O ministério da condenação, então se nós não conseguimos cumprir o que Deus exige, se nós não alcançamos o padrão de Deus, o que vai resultar então? Condenação. Em condenação. Então, isso é o fruto do conhecimento, é o que o conhecimento gera. Mas o que Paulo quer nos mostrar no livro de 2 Coríntios, irmão, não é questão do conhecimento. O que ele quer nos mostrar é a vida, é o que é produzido interiormente. Não é o que é produzido exteriormente, é o que é produzido interiormente. É o resultado de vida. O resultado de vida que nos leva a ter uma transformação. Louvado seja o Senhor. Nós temos aqui também, eu queria utilizar o livro de Mateus, no capítulo 7. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 7. Aqui mostra algo para nós também interessante dentro disso aí. A partir do versículo 24, Mateus 7, 24. Aqui nós temos essa passagem que mostra sobre os dois fundamentos e mostra-nos também duas pessoas, certo? E no 24 diz o seguinte, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E no versículo 25 fala, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E no versículo 26 fala, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nesse trecho da palavra aqui, nós temos aqui duas pessoas, certo? Essas duas pessoas, elas têm algumas coisas
incomum, ou melhor, comum, que elas ouviram a palavra, certo? E elas também edificaram. Mas onde está o problema aqui? Onde está o problema? O problema, exatamente, é porque a primeira, ela praticou a palavra. E a segunda, ela não praticou a palavra. Então, aqui nesse versículo, ele mostra que esse homem prudente que edificou é aquele que ouve e ele pratica as palavras. No versículo 24, fala que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, onde está o diferencial, irmãos? O diferencial está exatamente na prática da palavra. É aí que está o diferencial, certo? Então, eles ouviram a mesma palavra, eles edificaram, certo? Mas o diferencial está na questão da prática. Eles ouviram, né? Eles ouviram, ou seja, mas o segundo, ele não aplicou, ele não praticou a palavra. Mas a questão da prática, irmãos, a questão de praticar a palavra, ela não pode ser simplesmente um ato exterior. Quando nós falamos praticar a palavra, não estamos falando de um ato exterior. Você ouvir algo aqui, não, vou fazer isso como uma atitude exterior. Não pode ser como uma atitude exterior, certo? É uma coisa que está relacionada à vida. É a partir do momento que você ouve a palavra, certo? Recebe essa palavra, desfruta essa palavra se constitui em você e automaticamente no seu viver ela vai ser praticada. Então, em suma, na verdade, quando nós falamos de praticar a palavra, nós estamos falando de viver a palavra. Então, não é simplesmente uma ação exterior. Não é uma ação exterior. Então, aquela pessoa, ela vive a palavra. Essa primeira pessoa que edificou sua casa na rocha, ela vivia a palavra. Então, essa é a questão. Então, não é simplesmente uma atitude exterior, mas é a prática. Bem, irmãos, a gente sabe que quando a gente fala em praticar a palavra, falando, é muito fácil, certo? Mas no nosso viver, não é tão fácil. Não é tão fácil. Então, muitas vezes, nós, diante de situações, é que nós vamos ver que não é fácil praticar a palavra. Não é fácil viver a palavra. Então, por isso que temos que tomar a palavra de Deus como espírito e vida. Permitir com que esse espírito, ele trabalhe essa palavra em nós. Para em todos os momentos, nas nossas situações, sejam situações boas ou difíceis, não importa qual, né, naquilo que estamos vivendo ou pelaquilo que nós estamos passando. Então, nós vivenciarmos a palavra de Deus. Então, nós estamos falando aqui, não é simplesmente como uma coisa externa, ou simplesmente uma questão de falar. Não, estamos falando de viver, uma pessoa que vive a palavra de Deus, vive aquilo que foi transmitido para dentro dele. Então, essa é a questão da prática. Mas, no livro de Lucas, nós temos também um outro diferencial. E eu queria ler com vocês, é muito importante, muito rico também, esse versículo. No livro de Lucas, no capítulo 6, Lucas 6, no versículo 46, esse versículo é muito interessante porque ele dá alguns detalhes a mais do que Mateus capítulo 7, certo? Ou melhor, vamos ler o versículo 47. Então, Lucas 6, 47. Aqui tem algo a mais, você tem um diferencial. Eu vou ler para vocês, aqui diz o seguinte, fala, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, quem ele é semelhante? É semelhante a um homem que edificando uma casa, veja bem, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Aí vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar,
por ter sido bem construída. Então você vê que essa passagem ela é semelhante à de Mateus 7, mas porém aqui tem uns detalhes, que são uns detalhes muito, muito importantes. Então, e o que chama mais atenção aqui, que é esse versículo, eu confesso a vocês que eu não tinha chamado muito minha atenção, nesse versículo 47, que o diferencial está aqui, irmãos. Olha, todo aquele que vem a mim. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa. Aqui está um princípio. Que princípio é esse? Ir ao Senhor. Ir ao Senhor. E ele fala, ele vai ao Senhor, ele ouve as suas palavras e as pratica. E as pratica. Então, esse ir ao Senhor é muito importante. É muito importante. Simplesmente ouvir a palavra, irmãos, nós podemos até mesmo levar para o lado do conhecimento, atentar somente à questão da letra. Mas aqui nos dá um princípio muito importante, que primeiramente nós temos que ir ao Senhor. Por que ir ao Senhor? Por que é importante primeiro ir ao Senhor? Porque, na verdade, para nós ganharmos a vida que há na palavra, primeiramente nós temos que ir à própria vida que é o Senhor. Por exemplo, nós temos um versículo ali em João capítulo 5, versículo 39, que é um versículo muito conhecido e também muito proclamado no meio dos cristãos, e até mesmo se utiliza para a pregação do Evangelho, quando ele fala assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Certo? Então, mas muita gente, ou muitos irmãos, eles não atentam para o versículo 40. Porque o que fala o versículo 40? O versículo 40 fala, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Está vendo aí? Então, os judeus, certo? Eles sabiam que nas Escrituras tinham vida. Eles sabiam. Então, o que eles faziam? Eles examinavam. Porque eles sabiam que nas Escrituras tinha a vida eterna. Então, onde eles erravam? Eles erraram porque eles não foram até o Senhor para ganhar vida. Porque onde está a vida? Está em Cristo. Cristo é a vida. Então, não é a questão, irmão, não é examinar. Adquirir conhecimento. O mais importante é ir ao Senhor para ter vida. Esse é muito importante. Me fez lembrar uma passagem no livro de Mateus, quando relata o nascimento do Senhor Jesus mesmo. É muito interessante porque os magos, eles tiveram a visão, ou seja, eles viram a estrela, certo? Então os magos, eles vieram do Oriente, seguindo a estrela, porque aquela estrela estava anunciando a chegada do rei dos judeus. Então eles vieram trazendo presentes para presentear o rei dos judeus. E eles vieram seguindo essa. Num dado momento, essa estrela, ela desapareceu, ela sumiu. E aqueles reis ali, eles ficaram perdidos. Certo? E agora, o que nós vamos fazer? Então, eles tiveram a ideia. Então, vamos ali para Jerusalém, vamos na casa ali do rei, e é claro que ele vai nos informar, né, onde está o menino que nasceu, o rei dos judeus. Chegando lá, então, eles procuraram o rei, e o rei, então, ficou na dúvida. Nasceu o rei dos judeus? Então, como faz isso? Então, o que ele fez? Então, ele mandou chamar os escribas. Quem são os escribas? São os estudiosos da lei, os doutores da lei, aqueles que conhecem a lei, aqueles que conhecem as Escrituras. E fez a pergunta, onde nascerá o rei dos judeus? Então, eles, prontamente, né, baseado no seu conhecimento, segundo o seu conhecimento, eles falaram,
Não, o rei dos judeus, ele nascerá em Belém, certo? E então, o rei então passou para os reis magos ali, onde nasceria, e falou para eles, quando vocês acharem, chegarem lá, passe aqui, me avisa para mim também ir visitar. Bem, mas o ponto não é esse. O ponto, irmãos, é o seguinte: essas pessoas, esses gentios que vieram de terra longínquas, vieram do Oriente, seguindo a visão, eles vieram ter com o Senhor. Eles vieram ter com o Senhor, sem nenhum conhecimento. Agora, eu pergunto, e os escribas, obtendo o conhecimento, mesmo sabendo que o rei dos judeus nasceria em Belém, eles foram? Eles foram até o Senhor? Não foram. Está vendo? Então, o que adianta obter conhecimento, mas não ir ao Senhor? Então, esse versículo de Lucas, ele mostra claro, ele mostra bastante claro, todo aquele que vem a mim. Todo aquele que vem a mim. As palavras que são faladas pelo Senhor, irmãos, não é somente guardar no intelecto, essas palavras elas têm que ser introduzidas para dentro de nós. E ainda mais nesse versículo, no versículo 47, ele fala assim, todo aquele que vem a mim, outra coisa fala, que ouve as minhas palavras, e outra coisa mais, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao que? Olha, a um homem que edifica a sua casa. Então, como ele fez para edificar a casa? Olha, abriu profunda vala. Abriu profunda vala. Lançou o alicerce sobre a rocha. Então, aqui está alguém que cava, que entra, que penetra, até encontrar a rocha. Então, não é simplesmente um conhecimento subjetivo, ou melhor, um conhecimento objetivo, um conhecimento na mente, uma leitura rápida da palavra de Deus, buscando aqui e acolá, né, significados e irmãos, mas a nossa leitura da palavra, ou até mesmo as mensagens que nós ouvimos, ela não pode ficar somente na questão do ouvir, nós precisamos entrar nisso aí, penetrar, cavar, até tocar a rocha, até tocar Cristo. Cristo é a rocha, até tocar o Senhor. Então, esse versículo, ele realmente é um versículo muito bom, um versículo maravilhoso, e reforça mais ainda essa questão. Então, aqui, irmãos, nesses versículos de Lucas 6, a partir do 47 até o 49, nós temos aqui um princípio que é um princípio elementar. Aqui nesses versículos tem um princípio elementar. Certo? Qual é o princípio? Primeiro, ir ao Senhor. Segundo, ouvir a palavra do Senhor. E terceiro, irmãos, absorver essa palavra, que é espírito e é vida. Então, para isso, precisa ir cavar até tocar a rocha. Ou seja, até tocar a vida. Até tocar a vida. Então, esse é um princípio muito bom. Uma outra coisa que eu queria também chamar a atenção, aqui que está dentro do contexto, aqui ainda no versículo de Lucas, certo? Lucas capítulo 6, no versículo 46, aqui tem outra coisa importante. Ele fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está vendo? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aqui tem algo também muito interessante. Aqui mostra, meus irmãos, né, que muitas vezes nós até mesmo invocamos o nome do Senhor, chamamos o Senhor, mas diante da palavra do Senhor que nos ordena de realizar a vontade de Deus, nós não fazemos. Nós não fazemos. Então aqui
o que chama a atenção aqui é exatamente que, na verdade, toda a atenção de Deus, o desejo de Deus, não está naquilo, irmãos, que sai da nossa boca. Não. Mas naquilo que nós vivemos. Vivemos. Então, muitas vezes nós achamos que, obtendo conhecimento, que sabemos expressar, definir tudo isso aí, muitas vezes nós achamos que estamos agradando a Deus. Estamos agradando a Deus. E não praticamos isso, ou não vivemos, né? Não, para Deus, a atenção de Deus não está naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós vivemos, naquilo que nós experienciamos, na nossa obediência ao Senhor. Então, o versículo, ele deixa claro, e não fazeis o que vos mando. Então, muitas vezes ele pergunta, quem é o Senhor? Eu sou o teu Senhor? Então, por que você não faz o que eu mando? Essa semana, na segunda-feira, no início da semana, nós tivemos uma live com os CEAPistas da turma 2019. Eles têm ali um grupo e estão sempre reunindo, convidando o irmão para dar uma palavra para eles, né? E nessa segunda-feira eu compartilhei um pouco com eles, e eu compartilhei algo dentro dessa palavra, certo, irmãos? Mostrando que, na experiência de Moisés, em Êxodo capítulo 33, por exemplo, naquela experiência de Moisés, é muito interessante porque Moisés, ele como servo de Deus, ele queria conhecer duas coisas. Ele queria conhecer, primeiro, o Senhor, certo? Por que ele queria conhecer o Senhor? Porque ele era o servo de Deus. Ali, quando você lê Êxodo 33, você vê que ele falou para o Senhor, já que eu achei graça diante de ti, certo? Então faça-me conhecer a ti, faça-me ver a ti. Porque ele queria ver a glória do Senhor, ele queria conhecer o Senhor. Irmãos, e essa é uma atitude, deve ser uma atitude de um ministro da Nova Aliança. E essa deve ser uma atitude de um servo do Senhor. Qual é essa atitude? Alguém que queira conhecer aquele o qual nós servimos. Como que nós estamos envolvidos com a pessoa ao extremo e não conhecemos a pessoa? Como pode ser isso? Então Moisés, ele viu que ele estava envolvido com o Senhor, com as coisas do Senhor. Então ele precisava agora conhecer quem era esse Senhor. E uma segunda coisa que ele queria também era conhecer qual o caminho do Senhor. Qual era o caminho do Senhor? Então todos nós que servimos a Deus, que desejamos ser ministros da Nova Aliança, nós precisamos ser pessoas que conhecemos os caminhos do Senhor. Então Moisés, da mesma forma, falou para o Senhor, já que eu achei graça diante de ti, então mostra-me quais os seus caminhos. Mostra-me quais os seus caminhos. Então, os caminhos do Senhor estão relacionados ao quê, irmãos? Está relacionado àquilo que o Senhor quer que façamos. Cumpramos o desejo de Deus. Realizamos a obra de Deus. Entendeu? Tem eu compartilhei com eles também uma experiência em 1 Samuel capítulo 15, na experiência de Saul, certo? É muito interessante também, porque Saul sendo rei em Israel, Samuel, por ordem do Senhor, falou com Saul para que Saul ele fosse guerrear com os amalequitas e destruísse os amalequitas por completo, tanto de homens como mulheres, ou seja, toda a gente, todo o povo, os animais, não sobrasse nada dos amalequitas, nada, não sobrasse nada, destruísse a tudo. E isso aí foi uma ordenança de Deus, irmãos, foi uma ordem de Deus, era o que Deus queria. Então, o que aconteceu? Saul, então,
foi guerrear com os amalequitas e prevaleceu sobre os amalequitas. Mas ele conservou algumas coisas. Ele conservou o rei Agag, certo? Que, na verdade, é o melhor das gentes, né, das pessoas. E ele conservou também o melhor dos animais. Então, Saul, quando ele chegou ali no acampamento, que ouviu ali o balido das ovelhas, o mugido dos bois, então ele perguntou para Saul: Saul, o que você fez? Certo? E Samuel falou para ele, falou assim: você não andou no caminho pelo qual o Senhor te enviou. Não andou. Então, qual é o caminho que o Senhor tinha enviado para ele? Era que ele fosse, guerreasse com os amalequitas e destruísse todo povo, destruísse o que eles tinham. Esse era o caminho do Senhor. Essa era a ordenação do Senhor. Mas logo em seguida, nós vemos Saul se justificando. E ele justificou de uma maneira muito alterada, né? Até mesmo falou assim: muito pelo contrário, eu andei pelo caminho do Senhor, pelo o caminho que o Senhor me enviou. Não é? Eu fiz isso, fiz aquilo, mas ainda conservei para poder oferecer sacrifício a Deus. Está vendo, irmãos? Os caminhos do Senhor, andar nos caminhos do Senhor, é fazer o que Deus quer, o que Deus manda. Deus mandou para Saul, por intermédio de Samuel, que ele destruísse os amalequitas por completo. Então, a mesma coisa, então o que adianta? Senhor, Senhor, chamarmos Senhor, Senhor, invocarmos o nome do Senhor, mas não fazemos o que o Senhor manda, então o que adianta? O que adianta? Então o Senhor vai mostrar para nós, então por que vocês estão me invocando? Vocês não fazem o que eu mando? Vocês não cumprem o que eu mando? Mas você sabe por quê, irmãos, isso? Porque muitas vezes nós só temos a questão do conhecimento, ou seja, nós pegamos as palavras na letra e não vivemos essas palavras. Então, aqui, quando ele fala, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, não fazendo a vontade de Deus, né? E voltando para o livro de Mateus, nós temos isso falando de uma maneira direta, Mateus capítulo 7, no versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz algo semelhante. Ele fala assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou melhor, no versículo 22, né? Ó Senhor Jesus, a partir do versículo 21, irmãos, melhor versículo 21, desculpa, versículo 21, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, essa é a mesma porção de Lucas, mas aqui ele fala, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? Porque ele não faz a vontade do Pai que está nos céus, ou seja, ele não cumpre a vontade de Deus. Ele não realiza o que o Pai manda. Então, isso aqui, ou seja, ele não faz a vontade de Deus. Então, o que é fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus, irmãos, é fazer aquilo que Deus manda, aquilo que está no coração de Deus, que é a ordenação de Deus. Então, não adianta você simplesmente ter o conhecimento da letra, certo? O importante é você praticar. Ou melhor, é você viver essas palavras. Vivendo essas palavras, irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós vamos fazer o que Deus manda. E nos versículos seguintes, a partir do versículo 22, aí ele continua, ele fala assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci.
apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Então, o termo aqui é o mesmo. É o mesmo. Por quê? O que essas pessoas fazem? Por que essas pessoas chamam pelo nome do Senhor, invocam pelo Senhor e realizam muitas coisas, por sinal, até mesmo milagres grandiosos? Então, onde está a diferença? Porque, na verdade, irmãos, a diferença está em coisas exteriores. Simplesmente vivendo baseado em coisas exteriores, o conhecimento externo, o conhecimento objetivo, não a partir de uma experiência, de uma vivência, certo? Então, novamente, esse trecho, ele mostra exatamente essas questões. É claro que quando nós lemos a partir desse versículo 22, a gente vê aqui que realmente essas pessoas, eles fazem muitos milagres acontecem, realmente. E muitas vezes a gente pergunta, mas então por que os milagres acontecem? Por que grandes obras são feitas? Realmente são feitas. Mas eu quero mostrar uma passagem para vocês, por que essas obras são realizadas, por que esses milagres são realizados. Eu queria ler com vocês em Isaías 48:11. Isaías 48:11. Preste atenção nesse versículo, que é muito interessante. Aqui diz o seguinte, ele fala assim, ó, por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória eu não a dou a outra. Então aqui está a explicação. Então por que essas coisas acontecem? Irmãos, essas coisas acontecem não é por causa da boa condição das pessoas que a fazem. Não é por causa da condição dela. Certo? Mas o Senhor faz por causa do seu nome. Para conservar o seu nome. Para que o seu nome não seja profanado. Ele faz isso por causa da sua glória. É por isso. É por isso. Por isso. Não é por causa da própria condição das pessoas. Muitas vezes, né, as pessoas fazem as coisas de uma maneira externa, de uma maneira objetiva. Mas e aos olhos de Deus? Será que isso é verdadeiro? Então o Senhor Jesus, ele já deixou claro, né, em todas essas obras, que é feita de uma maneira externa, baseado num conhecimento objetivo, um conhecimento da letra, na mente. Mas para Deus o mais importante, irmãos, é o conhecimento subjetivo, é o interior, é a experiência de vida. Isso é a economia de Deus, isso é o plano de Deus. Isso é o plano de Deus. Eu queria mostrar uma outra coisa também. Vamos voltar para 2 Coríntios 3. Eu queria ainda falar um pouco mais sobre isso. 2 Coríntios 3. A partir do versículo 13. 1 Coríntios 3, aqui no 13. Aqui diz o seguinte, fala assim: e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui, irmãos, nós temos uma coisa muito importante, que é o que o conhecimento objetivo ele produz. O que ele produz? Ele produz uma aparência, ele produz uma fachada. Uma fachada. Até mesmo quando nós olhamos no próprio Mateus capítulo 13 mesmo, nós temos ali, dentro da visão do reino, nós temos ali tanto a realidade do reino, como a aparência. A aparência. Parecido, porém não é. Então, o próprio conhecimento objetivo, ele produz isso, ele produz uma fachada e ele produz também uma aparência. E aqui nessa passagem que nós lemos aqui nós vemos isso, certo?
nós temos aqui, não sei se você, na leitura, você prestou atenção, mas aqui, ele fala, não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Então, por que Moisés colocava o véu? Ele colocava o véu porque aquela glória estava desvanecendo, estava sumindo. Então, ele colocava o véu. Então, isso é ou não é uma questão de aparência, viver numa aparência? Não é simplesmente uma fachada. Porque as pessoas pensavam que o que estava por trás daquele rosto, daquele véu ali, seria algo glorioso. Mas eles não atentaram na terminação. Está vendo? Isso é uma fachada, uma aparência. E o conhecimento, irmãos, ele produz exatamente essa fachada. Ela produz essa aparência. Tem um versículo também que eu queria ler com vocês, em 2 Coríntios, ou melhor, no livro de Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, no versículo 20. Aqui também tem um versículo que ele reforça bem essa questão. Ele fala assim, se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois todas essas coisas, com o uso, se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Está vendo? O que o conhecimento produz? Produz uma aparência. Produz uma aparência. Produz o quê? Produz uma fachada. E baseado nessa passagem de Colossenses aqui mesmo, nós vemos que o que vai acontecer aqui, o que acontece aqui através do conhecimento, é aquilo que nós falamos no início. Através do conhecimento você vai estar medindo as pessoas, você vai estar julgando as pessoas e até mesmo condenando as pessoas. E o que vai vir são ordenanças, ordenanças e ordenanças. O não cumprimento dessas ordenanças, vem a condenação. Vem a condenação. Então, isso é o que produz, irmãos, esse conhecimento objetivo. É o que produz essa questão da letra. E ainda mais, uma coisa também que produz o conhecimento é a falsa sensação de desfrute. Por quê? Porque o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa, quando adquire um conhecimento, então, ele acha que ele está por cima de tudo, que conhece tudo, e que está desfrutando do Senhor. Mostra uma aparência que é alguém que desfruta do Senhor, que tem um viver separado, um viver santificado. É alguém que procura demonstrar esse tipo de atitude. É a falsa sensação. O conhecimento produz isso. Aí depois o que vem? Vem a tristeza, porque essa letra mata, essa letra também condena, e a pessoa vai ser achada dentro disso aí, debaixo de condenação. Então, é o que o conhecimento produz, é exatamente isso, essa falsa sensação de desfrute, essa falsa sensação de alegria e assim por diante, certo? Então, voltando para 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, no versículo, continuando no versículo 12, a partir do versículo 12, nós já lemos, aqui, ou melhor, no versículo 13, quando ele fala assim, e não somos como Moisés, 2 Coríntios 3, 13, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Está vendo aí? Não atentasse na terminação do que se desvanecia. Então, aqui, Moisés, ele colocava esse véu, e isso demonstrava um viver de aparência, certo? E continuando, aqui no versículo 14, diz o seguinte, mas os sentidos deles se embotaram,
pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu está posto sobre o coração deles. Então, na verdade, o véu, irmãos, o véu, ele tem dois aspectos. Primeiro, ele impede de nós enxergarmos nossa própria condição. Certo? Então, quando a palavra ela é falada a nós, e nós temos o véu sobre o nosso coração, o que acontece? Nós impedimos com que enxergamos a nossa situação, nossa própria situação. Mas, por outro lado também, esse mesmo véu que nos impede de ver nossa condição, é o mesmo véu que nos impede de ver o Senhor, de tocar o Senhor, de receber a revelação de Cristo. Então, as pessoas que viviam na letra, baseada em Paulo, aqui em 2 Coríntios capítulo 3, as pessoas que viviam baseadas na letra, elas tinham esse véu que lhe trazia uma fachada, esse véu que lhe trazia uma aparência, esse véu que lhe trazia uma falsa sensação, certo? De desfrute ou de alegria, esse véu trazia isso. Então, esse véu impedia de que essas pessoas elas vissem sua verdadeira condição. Por quê? Porque estavam escondidas atrás do véu, se ocultando atrás do véu. Mas, por outro lado, também, elas perdiam de ver o Senhor, de conhecer quem era Cristo. Então, da mesma forma, irmãos, quando nós estamos diante de uma palavra, principalmente uma palavra como essa, nós devemos lançar fora todos os véus, tudo aquilo que está no nosso coração, despojando de todo o nosso conhecimento. Bem, essa palavra não é letra, quando a gente vai parte para a questão da prática, é isso mesmo. Por exemplo, muitas vezes quando você está diante de uma palavra, ouvindo a mensagem, ou lendo um livro, muitas vezes quando você tem um conhecimento, isso aqui eu já conheço, de novo vem falar sobre isso. Não é? Está vendo? Quando você tem essa atitude, é porque você tem um véu. Você tem um véu no coração. Está vendo? Então, toda vez que temos essa atitude, eu já conheço, não, eu sei até mais. Não é? Isso aí, irmãos, é o véu. O véu que, com isso, esse véu te impede de ver a Deus. Era o que acontecia com essas pessoas, certo? Mas no versículo 16, fala assim, quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu lhe é retirado. Então, quando alguém volta para o Senhor, certo? Converte ao Senhor, tira o véu do coração. Aí o que acontece, irmãos? Então, nós passamos a ver nossa verdadeira condição e nós conseguimos enxergar também o próprio Senhor. Nós obtemos revelação do Senhor. Então, isso é o que acontece. É o que acontece, certo? Louvado seja o Senhor. Que nós, diante da palavra do Senhor, irmãos, todas as vezes que estivermos diante da palavra do Senhor, temos que lançar fora todos os véus. Ou seja, a gente precisa se converter ao Senhor. Converter ao Senhor. E continuando, aí quando chega no versículo 17, ele fala, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Então, qual é a solução, irmãos? A solução é o Espírito. É quando nós voltamos ao Espírito, o véu é retirado. Como nós voltamos ao Espírito, nós temos liberdade. Que, na verdade, essa palavra é libertação. Então, nós somos libertados. Libertados de quê? Libertados dos nossos conceitos, libertados das nossas opiniões, libertados da falsa sensação, libertados desse conhecimento objetivo. Porque esse Espírito é vida. Libertados até mesmo da nossa verdade própria,
verdades que nós estabelecemos, não é? Eu vejo que muitas vezes, não somente as verdades, nossas próprias leis que nós estabelecemos. Quando eu falo estabelecer as leis, é estabelecer nossas próprias verdades. Quando nós vivemos a vida da igreja, a vida de reuniões, por exemplo, né? Muitas vezes nós estabelecemos nossas verdades, nossa lei. Na igreja não pode ter isso. E quando isso acontece, que muitas vezes aí você vê certa situação, você coloca um véu, né? Eu lembro que na conferência o irmão Miguel deu um exemplo, né? Acho que no Alimento Diário também está isso, né? Deu um exemplo, que é muito bom aquele exemplo. Aí você coloca uma lei, né? Que na verdade é sua verdade, né? Você cria uma verdade particular. No local de reunião não pode haver flores, certo? Pronto. Aí você estabeleceu sua verdade. Indo para a reunião, chega na reunião, o que acontece? Você vê um vaso de flores. E vendo aquele vaso de flores ali, pronto. Aí você coloca o véu. A reunião pode ser rica que for, para você não desfruta. Aquela palavra que está sendo falada, ela não penetra no seu coração. Por quê? Porque você colocou um véu. Então, semelhante a essa experiência, a esse exemplo, muitos exemplos nós temos, irmãos. Muitas vezes, diante da palavra do Senhor, nós colocamos muito véu, até mesmo nesse momento. Né? Então, o que devemos fazer? Voltar ao Espírito. Então, quando nós voltamos ao Espírito, no Espírito há libertação. Nós temos liberdade. Aí o que acontece? A palavra flui. A palavra opera. A palavra constitui-nos. Se não houver esse processo, irmãos, se nós não tirarmos o véu do coração, a palavra não penetra. Se ainda há alguma coisa por trás, não adianta. O que nós temos que fazer? Converter ao Senhor. O que temos que fazer? Voltar o coração ao Senhor. Para termos liberdade. Ou seja, para sermos libertados. Libertados do véu. Do véu da nossa religião. Do véu dos nossos conceitos. O véu da nossa verdade própria. O véu das nossas opiniões. O véu do nosso achismo. Temos que lançar fora. Temos que estar desvendado, como em espanhol fala, desvelado, ou seja, sem véu, na face do Senhor. Aí o que acontece? Quando estamos desvendados, o que acontece é o versículo 18, que é uma sequência, e fala assim: todos nós com o rosto desvendado. Puxa, olha o início desse versículo, é maravilhoso, irmãos. Todos nós com o rosto desvendado. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós saímos da letra, saímos do conhecimento. Nos convertemos ao Senhor. O que isso quer dizer? Quer dizer, nós deixamos o véu de lado. Nós rasgamos o véu. Agora nós estamos com o rosto desvendado. E com o rosto desvendado, nós podemos contemplar, como por espelho, a glória do Senhor. Com o véu, não tem como contemplar a glória do Senhor. Não temos. Então, por isso que é necessário, irmãos, nós lançar fora o véu. Lançar fora o que é objetivo, o que está fora de nós, o conhecimento objetivo. E entrar no que é subjetivo, que é vida, 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 vida e vida. Aí dessa maneira, vamos estar com o rosto desvendado. E nós vamos poder contemplar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E ainda nesse versículo ele fala como por espelho, certo? Como por espelho. Essa frase, como por espelho, aqui, ela quer dizer, irmãos, que nós somos esse espelho. Nós somos como esse espelho, certo? Como esse espelho. E você sabe, o espelho, ele reflete, né? Ele reflete aquilo que está de frente dele. Ou seja, como aquilo que está de frente dele, como ele está, é o que reflete. Certo? Então, nós como espelho, irmãos, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a gente está diante de problemas,
diante de situações. E sabe o que vai acontecer? O que acontece? Nós vamos refletir esses problemas, essas situações. O espelho é para refletir. Para refletir. Mas ele reflete de acordo com a nossa condição, daquilo que estamos vivendo no momento. Você pode ver, se você está triste, você vai refletir tristeza. Se você está desanimado, você vai refletir desânimo. Se você vai estar abatido, você vai refletir isso aí, irmãos. Nós refletimos isso. Nós vamos expressar isso. Se nós temos problemas com o nosso cônjuge, na nossa casa, a gente reflete isso e todos veem. Se temos problemas com irmãos, chega nas reuniões, nós vamos refletir isso. E todos vão ver. Todos vão ver. Porque o espelho, ele é exatamente para refletir. E ele reflete nossa própria condição. E aqui ele continua. Mas, irmãos, nós não podemos estar em frente, voltado para situações. É claro que todos nós passamos por problemas, todos nós temos problemas, temos muitas dificuldades, mas o que eu quero dizer com isso, na verdade, o que Paulo quer dizer com isso, irmãos, é que não vamos dar atenção a isso, não vamos olhar para essas coisas, vamos olhar para a face de Cristo. Vamos fixar os olhos do Senhor. Veja bem, nós estamos passando por uma crise, certo? Esse problema que estamos vivendo por aí. E eu digo uma coisa, se você ficar só contemplando isso, irmão, você vai refletir isso. É o que nós vemos nas pessoas lá fora. Elas refletem isso. O que elas refletem? É pandemia, é crise econômica, é crise política. É o que vê só isso. Elas refletem isso. Mas nós não somos como essas pessoas. Nós somos como um por espelho que contemplamos a glória do Senhor. Não somos esse espelho para contemplar problemas e refletir problemas. Sim, todos nós passamos por problemas. E é difícil as situações, né? Mas aqui o apóstolo está dando uma saída para nós, dando uma saída mostrando que os ministros da nova aliança, eles não podem estar focados nos problemas, não podem estar focados nas crises. Não podemos perder o foco, não podemos perder o alvo, o objetivo. Mesmo não podendo reunir presencialmente, mas nós podemos estar ativos na nossa comunhão individual com o Senhor, na leitura da palavra, na oração, na leitura dos livros, orando, lendo os versículos, cantando os hinos, fazendo nossa reunião como indivíduo, contemplando o Senhor. Sabe para quê? Para refletir. Enquanto outros refletem problemas, crises, nós estamos refletindo a glória de Deus, a glória do Senhor. Louvado seja o Senhor. E o que acontece? O que acontece é que algo, irmãos, é trabalhado interiormente. Então, novamente, Paulo mostra. Não é exteriormente, é interiormente. Então, o que ocorre? Uma transformação. Então, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quem faz essa obra é o Espírito. É o Espírito. Louvado seja o Senhor. Então, aqui mostra algo claro para nós. O que deve estar diante de nós é a glória do Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. E aí no capítulo 4, certo? Nos mostra a questão do vaso. E como eu falei no início, no versículo 7, nós temos aqui esse versículo clássico, que ele reforça tudo isso. Esses versículos é uma sequência, irmãos. É uma sequência. O que Paulo quer mostrar para nós, no capítulo 3 mesmo, é para nós sairmos do que é exterior, do que é objetivo. Está no que é interior, subjetivo, que produz o quê? Uma transformação.
O que produz? E essa transformação é advinda de quê? Da vida que é infundida dentro de nós. Da vida. Isso aqui é um chamado para nós sairmos de tudo que é externo. Tudo que é objetivo. Da corrente desse mundo objetivo. E voltar para o interior. Sair do exterior e o interior. Sair da letra, vir para a vida. Sair do conhecimento, vir para a vida. Louvado seja o Senhor. E aqui, novamente, ele mostra a questão do exterior e interior, porque ele apresenta o vaso. Ele fala no versículo 7, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele fala, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha, novamente, o que é o vaso? É o exterior. O que é o tesouro? É o interior. O que é o vaso? É o objetivo. O que é o tesouro? É o subjetivo. Então, Paulo, mais uma vez, nos chama para nós atentarmos à questão interior, hoje dentro do propósito de Deus, da economia de Deus, irmãos. O principal é vida, é dentro, é interior, é em Cristo. Isso é o Novo Testamento. Isso é a economia de Deus no Novo Testamento, irmãos. E aqui, ele fala do vaso. Então, nós somos esse vaso. Esse vaso. E esse corpo, certo? Com esse corpo. E você sabe, o que acontece é que nós damos muito valor ao vaso. Não é isso, irmãos? A gente dá muita atenção ao vaso, cuida do vaso, procura arrumar o vaso. E o tesouro oculta, fica oculto. Mas o que Paulo quer mostrar para nós aqui, o que deve evidenciar não é o vaso. O que deve evidenciar aqui é o tesouro. O tesouro que está dentro de nós. A evidência não está no exterior. A evidência está no interior. É o que está dentro de nós. É o que deve evidenciar. E ele mostra isso. Então, aí o que acontece? Apesar de nós, apesar de nós valorizarmos e cuidar bem do vaso, não é? Aí o que acontece? Então o Senhor, ele levanta problemas difíceis, situações difíceis. Sabe para quê, irmãos? Para manifestar o tesouro que está dentro de nós. Então, por que o ministro da Nova Aliança, ele passa por muitos problemas, por muitas situações? Por que ele passa por sofrimento? Sabe por quê, irmãos? Para mostrar que exteriormente, para mostrar que o vaso, ele não tem capacidade. Que o vaso é frágil. Que o vaso é de barro. Que o vaso é limitado. Então, os sofrimentos, as situações, as dificuldades que nós passamos, as crises que nos sobrevêm, tudo que nos sobrevém, é para mostrar a excelência do tesouro. Mas também é para mostrar, irmãos, que nós não suportamos, que nós somos frágeis, somos fracos. Então, o que devemos fazer? Voltar para o tesouro. Voltar para o tesouro. Por isso que aqui fala, para que a excelência do poder, sim, tudo que nos sobrevém é para evidenciar a excelência do poder. E a excelência do poder seja de Deus em nós. Então, por isso que no versículo 8, ele mostra isso. Ele mostra a fragilidade do vaso e mostra o poder do tesouro. E no versículo 8 ele fala, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Exteriormente, irmãos, pelas situações que nós passamos, exteriormente, nós somos atribulados. Mas quando nós voltamos para o tesouro, o que acontece? Nós não ficamos angustiados. Onde está a saída? A saída é voltar para o tesouro, para o poder de Deus.
Atribulados é do vaso. Atribulados é do vaso, mas, porém, não angustiado é o tesouro. Continuando, perplexo, porém, não desanimados. Exteriormente, diante das situações, nós ficamos perplexos, certo? Mas interiormente, irmãos, nós não estamos desanimados. Por quê? Por causa do poder, da excelência do poder. Por causa de quê? Por causa do tesouro. Tesouro dentro de nós, que nos encoraja, que nos reaviva, que nos fortalece, que nos encoraja. O encorajamento do ministro está aí diante das situações, diante dos sofrimentos, das faltas, das perdas, das faltas e assim por diante. No versículo 9 ele fala, perseguidos, porém não desamparados. Está vendo? Perseguidos é do vaso, mas o tesouro não nos desampara. Não nos desampara. Abatidos, porém não destruídos. Abatidos é o vaso. O vaso abate. O vaso é frágil. O vaso é fraco. Mas quando nós voltamos para o nosso interior, voltamos para o tesouro, nós não somos destruídos. Louvado seja o Senhor, irmãos. Possamos reconhecer isso, apesar de nós valorizarmos tanto o exterior, cuidarmos bem dele, não é? Mais uma vez, Paulo vem mostrar para nós a diferença entre essas duas coisas, o exterior e o interior. O interior é muito, muito importante dentro do plano de Deus. E no versículo 10 ele fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em nosso corpo. No 11 fala, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, quando a gente olha esses versículos aqui, quando estamos falando aqui dos problemas, os sofrimentos, aqui dentro do livro de 2 Coríntios, desde o capítulo 1, nos é mostrado sobre isso aqui, irmãos, nós não estamos falando de sofrimento causados pelos nossos erros, certo? Se sofremos por causa dos nossos erros, isso é o julgamento de Deus para os nossos erros. Não estou falando desse tipo de sofrimento. Aqui, o que a Bíblia está mostrando para nós aqui, é o sofrimento por causa do Evangelho de Cristo, por causa de Jesus. É esse sofrimento que está falando aqui. Então, quando passamos por esse sofrimento, aqui mostra, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. E no 14 fala, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Apresentará convosco. Sim, os ministros da nova aliança, eles experimentam a morte, mas passando pela morte, eles experimentam a ressurreição. Isso é uma experiência muito, muito elevada. Irmãos, os sofrimentos, os problemas, as dificuldades, as situações que o ministro da nova aliança passa, o Senhor quer levar eles a conhecer o poder que há nesse tesouro. Quer levar eles a experimentar, ter uma experiência elevada de ressurreição. A exemplo de Lázaro. Lázaro, quando estava ali doente, que Marta e Maria mandou avisar que ele estava doente, que o Senhor Jesus viesse pronto para poder curá-lo. O Senhor Jesus não foi de imediato. Ele não foi. Por que o Senhor Jesus não foi de imediato? Porque o Senhor Jesus, irmãos, ele queria que Marta, Maria e Lázaro eles tivessem uma experiência mais elevada. Uma experiência muito mais elevada do que a cura. O Senhor queria que eles experimentassem a ressurreição. Por isso que ele demorou. Ele demorou.
Claro que eles sentiram a dor, é algo que é doloroso, o sofrimento é algo doloroso, as perdas são dolorosas, as dificuldades são dolorosas, certo? Mas o Senhor quer que nós desfrutemos uma experiência mais elevada, que é a experiência da ressurreição. Porque um ministro da nova aliança, para ele ser produzido, ele precisa experimentar a morte, ele precisa experimentar a ressurreição. Porque quando ele experimenta a morte, outros ganham vida. Outros ganham vida. E aqui no versículo, voltando para o 2 Coríntios capítulo 4, irmãos, nós temos aqui o versículo 15, que esse versículo 15, ele vem mostrar o porquê de tudo isso. Ele fala, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Então, por que nós passamos por tudo isso? Por que passamos por sofrimentos? Então, já falamos, não é? Para mostrar a fragilidade do vaso, para mostrar o poder do tesouro, para nos levar a ter experiência elevada de ressurreição. Mas tudo isso para quê? Irmãos, para que sejam redundadas muitas graças a Deus. E, no final, isso se manifesta a glória de Deus. Então, tudo para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, espero que essas palavras sejam acolhidas por todos vocês. Convida, irmãos, convida. Vocês a recebam na vida. Então, desde já, vamos começar a praticar. Vamos lançar fora todo o véu. Vamos deixar de lado o conhecimento. Vamos deixar de lado o que é exterior, certo? E vamos voltar para o que é interior. E, para concluir, isso aqui, ó, mostra tudo. No versículo 16, ele fala, por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, veja bem, já na conclusão do capítulo 3 e 4, certo? Somente do capítulo 4 aqui, novamente Paulo vem trazer a evidência, a questão do exterior e o interior. Do objetivo e do subjetivo, do conhecimento da vida. Então ele fala aqui de um homem exterior, porque o homem exterior, ele se corrompe. O que é o homem exterior? O homem exterior, irmãos, é esse corpo que nós temos aqui como algo exterior, como órgão, e tem a alma como conteúdo, certo? Ou seja, a alma comandando, esse comandado, o corpo como um comandado, o corpo e a alma como um mandante, certo? Tudo que esse corpo só faz o que a alma manda, esse é o homem exterior. E é o quê? É o vaso. O homem exterior é o vaso. Mas ele fala, contudo, o nosso homem interior. Então, o que é o homem interior? O homem interior, nós temos aqui a alma como órgão, mas nós temos o espírito como a essência do nosso ser. Aqui já inverte no sentido de que a alma agora se torna comandada e o espírito é quem comanda, irmãos. O espírito é quem comanda, o espírito é quem prevalece, ou seja, o espírito é o conteúdo. Louvado seja o Senhor. E então eu posso concluir falando para vocês isso. Ó. O homem exterior é o vaso, mas o homem interior é o tesouro. O homem exterior, o vaso, se corrompe, o vaso rompe, mas o tesouro, que é o homem interior, não se corrompe. Muito pelo contrário, ele se renova de dia em dia. A vida se renova. Diante de todas essas situações, desde o capítulo 1, problemas, sofrimento, tantas coisas, irmãos, mas quando nós voltamos para o nome interior, nós somos renovados. Louvado seja o Senhor. E o versículo 17 fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória
acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, nesses versículos aqui, nós temos duas coisas muito importantes que o apóstolo quer mostrar para nós, mostrando para nós o que o ministro da nova aliança deve atentar. Primeiramente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê, irmãos? Uma das coisas que nós devemos ter é sensibilidade para ver, para enxergar o invisível. O que está dentro da esfera celestial, o que está dentro da esfera espiritual. É aquilo que os irmãos vêm falando. O homem exterior, ele vive na razão. Certo? Vive no mundo cartesiano. Você entende? Então, daquilo que ele enxerga, pelo que ele enxerga. Está vendo? Esse é o homem exterior. Mas à medida que a vida em nós vai crescendo, a gente vai tendo sensibilidade para enxergar o invisível. O que está por trás da aparência. Sair da aparência, sair da fachada. Então, devemos ter essa capacidade. E a outra coisa também, irmãos, é perceber, é ter a percepção de que, de qual o resultado que leva-nos à questão das tribulações, do sofrimento. O que ele vai produzir? O que vai produzir em nós? Vai produzir em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Jesus é o Senhor seja com o seu Espírito, louvado seja o Senhor. Amém. Amém, amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Gostaria de ler um versículo para os irmãos. Está em Filipenses 4, versículo 1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na força do seu poder, cheios de moral, desanimar jamais. Não pra cima deles. Cheios de moral, desanimar jamais. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Nós estamos aqui fortalecidos no seu poder. Amém. Estamos com saudade dos irmãos, viu? Um beijo grande para toda a igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Beijo, igreja. Amém. 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 Glória vai brilhar em mim.